Oi, professora, bom dia, tudo Tudo bem? Bom dia, gente. bem? Brenda, aqui. Ué, Maria Clara Lopes, você foi embora ontem, deixou a gente aqui? Não foi? Eu esqueci de ligar minha câmera. Foi mal. Você ficou um pouquinho, parece que caiu, não sei. Ana Júlia. Não? Certeza? Resga. Eu fico tirando esse trenzinho da cabeça. O cabelo fica todo esquisito. Melhorou um tiquinho. Gente, Ana Júlia, você está por aqui conosco. Você não fez o nosso formulário do dia 18/6. Tem que fazer? Eu acabei de atualizar e coloquei de novo lá na plataforma, atualizado aquela planilha que eu fiz, que tem os 4 formulários, né? Os formulários do primeiro bimestre, formulários do segundo bimestre. Atualizei, acabei de atualizar e postei lá para vocês. Eu só vou atualizar ele em agosto. Então, em agosto, terão as notas novamente. A gente precisa fechar as notas, né? E é o prazo que o colégio deu para vocês fazerem nas férias. Quem não fez, tarefas de todos os professores têm as férias para poder fazer, certo? Então, fica aí o recado. Espero que quem não esteja na sala depois acabe vendo o vídeo e saiba aí, certo? Vamos colocar a presença aqui para o Pedro. Colocar a presença para o Gabriel. Gabriel, você, pessoinha, por favor, encarecidamente, faça os formulários, tá? Você não fez os formulários 3 e 4, que é desse bimestre até agora. Gabriel, você está me escutando? Sim? Ah, beleza. Que tinha dado um problema não estavam conseguindo escutar, tá? Você não fez nenhum formulário meu, Gabriel. Nenhum, nada. Por favor, faça. Você tem o período das férias aí para fazer. Olha que legal. Quem não fez antes, tem que fazer aí. Tenta fazer agora, logo, para poder ficar livre disso, hein? Que aí você fica de boa nas férias. Porque se chegar em agosto e não tiver na primeira semana, você vai ter que fazer tudo na primeira semana para entregar. Ou então você vai ficar sem nota. Isso não é uma coisa muito legal, né? Então, é isso aí. Vamos, então, passar para a correção de geografia hoje, certo? Nossa correção hoje vai ser desse... Deixa eu ver aqui. 392. Então, a partir da 392, a gente continua corrigindo aí. Ok? Júlia Marcos chegou. Ai, Saúde. obrigada. Amém para vocês também. Então, gente, foi mal aí espirrar no ouvido de vocês. Na 392, vamos ler e já ir respondendo, tá? Vocês querem que faça alguma revisão? Não entendi. É o módulo 2, tá? 392, módulo 2. Eu tinha passado revisão para vocês ontem do simulado. Vocês querem que eu fale mais alguma coisa? Vocês viram algum conteúdo que ficou faltando falar alguma coisa ou não? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Se tiver em algum momento vocês lembrarem, é só falar, tá bom? Júlia, o que aconteceu? Vou pegar meu livro, professor. Tá certo, pode ir lá. Júlia, cadê sua câmera? Tem que ligar a câmera. Isso aí. Lucas Torres. Que não é o Lucas, é o Rafael Torres. Cadê a câmera? Ele foi buscar o livro. Então liga aí. Ele foi Melhor buscar o deixar. livro. Ah, tá. Gente, é melhor deixar a câmera sem ninguém na frente lá e foi lá buscar o livro e voltar do que deixar, tipo, desligada a câmera, tá? Brenda e Pedro. Já coloquei. Não. Pedro, coloquei presença agora.
8, certinho. Então, 392, módulo 2, nós temos aí, ó. O campo e a cidade são espaços Júlia quer responder? Gabriel? Interdependentes? Isso mesmo, interdependentes. Que Ou página, seja, professor? 392. 392. Módulo 2. O campo e a cidade são espaços interdependentes, ou seja, as atividades feitas no campo dependem de outras atividades feitas nas cidades e vice-versa. Agora, próximo. A estrutura fundiária desigual do Brasil gera diversos Conflitos. Isso mesmo, conflitos pela terra. E também reivindicações para a realização de uma reforma agrária no país. Algumas atividades econômicas desenvolvidas no campo podem acarretar uma série de problemas ambientais, como a contaminação do solo por agrotóxicos e o desmatamento para a abertura de novas áreas de cultivo. O processo de industrialização intensificou o crescimento das cidades e o surgimento de novas cidades. As regiões metropolitanas foram criadas para auxiliar o planejamento e a administração pública das metrópoles e seus municípios vizinhos. O crescimento desordenado Das cidades acarreta uma série de problemas urbanos, como a ocupação de áreas impróprias para moradias, a falta de serviços públicos de educação e saúde, a insuficiência de saneamento básico e o desemprego. O crescimento das cidades também vem causando uma série de problemas ambientais urbanos, como poluição dos cursos de água, emissão de gases poluentes, produção de resíduos sólidos e ocorrência de enchentes. Isso mesmo. Então, a gente continua. Passamos para a próxima página aí. Quase acabando. Gente, hoje é o nosso último dia de aula. Olha que maravilha. Desse bimestre, desse semestre. E nós voltamos só em agosto. No caso, vocês vão ter simulado ainda terça, né? Mas comigo já vão estar de férias. Coisa boa, né? Férias. Nossa, eu fiquei tão feliz do Imaculado não ter passado as férias para antes, igual tem colégio. Imagina, ter que emendar agora, julho, emendar tudo até o fim do ano. É um absurdo. Né? Ainda bem que a Iselda tá, o pessoal, companhia lá, pensou na gente. Né? Isso é muito É muito bom a gente estar de férias agora, né? E não ter entrado antes, ter continuado, prosseguido com as nossas aulas certinhas aí. Muito melhor. Então, 394. Escreva o valor total da área territorial do Brasil em quilômetros quadrados. 8.515.759 quilômetros quadrados. Exatamente isso. Eu não daria conta de ler melhor, de forma alguma. Eu sempre tenho dificuldade em ler esses números. Mas é isso aí, exatamente. Então, fica 8.515.759 quilômetros quadrados. Quer que repete? 8.515.759 quilômetros quadrados, que é o km. 7. Tá. Tem no 7. É um 7 só, ó. 8.515.750. 759, desculpa. Deu tilt. É 759, não é 750, não. Tá bom. Foi mal aí. 759. Isso. Relaxa. Quilômetros quadrados. Isso, km e 2 em cima do m. Titico. Pronto. Não é 9, é... Não é 0, é 9. Eu vou repetir de novo para não dar erro. Agora eu vou falar certo. 8.515.759
Bom? Isso aí. Então, 2. Observe a imagem e leia o texto a seguir sobre o marco zero do Equador, em Macapá, no estado do Amapá. Não é o país Equador, né, gente? Isso daí, existe um país chamado Equador, capital Quito, um amigo meu mora lá. Então, mas nós temos aí, esse é o Equador, a linha do Equador, que passa em Macapá, no Brasil, no estado do Amapá, tá bom? Então, já É isso aí. imaginou? Então, Beleza. já imaginou estar em um lugar e se sentir no Ah, meio do mundo? Pois esse lugar existe e fica no Brasil, mais especificamente no Monumento Marco Zero do Equador, em Macapá, capital do Amapá. Um dos principais cartões postais da cidade, o monumento marca o local onde a linha imaginária do Equador, que divide a Terra em hemisfério sul e norte, corta a cidade. Imagina, você tá bem no meio, você coloca um pé de um lado, outro do outro, você tá norte e sul ao mesmo tempo. Você realmente pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Bem no meio, norte e sul do planeta. Qual monumento a imagem e o texto acima estão retratando? O marco zero do Equador. Marco Exatamente, zero do Equador. o Marco Zero do Equador. B de bolinha. Em que cidade e estado brasileiro está localizado esse monumento? Macapá. Na cidade de Macapá, no estado do Amapá. Exatamente. Tem que Todo colocar. Amapá. Em Macapá, no estado do Amapá. Ou na cidade de Macapá e no estado Macapá. C, de cachorrinho. De acordo com o que você estudou na página 345, Oh, meu Deus. escreva como a área do território brasileiro está localizada em relação aos hemisférios norte e sul. Au, au, au. Bora lá, O Gabriela. quê? De acordo com... Você vai falar a resposta? E aí? De acordo com o que você estudou na página 395, escreva como a área do território brasileiro está localizada em relação aos hemisférios norte e sul. O Brasil está localizado a 93% no sul e 7% no norte. Exatamente. Isso mesmo. 93% do território brasileiro está sul, no hemisfério sul, e 7% do território brasileiro está no hemisfério norte, que é acima da linha do Equador. Professora, então você tá me falando que você, lá no Marco Zero do Equador, se você tiver de um lado é 1 hora e se você tiver do outro é outra hora. Não. Não. Vamos lá. Pensando, relembrando o 6º ano. O que vai fazer com que... Tava aqui no 6º ano. Hã? Tava na outra escola no 6º ano. Você não estava nessa escola no 6º ano? Não, né? Ah, tá explicado. Você não Não. teve aula comigo. Tá vendo? É? Você não teve aula comigo. Não, eu tava aula com a Mônia, lá do Delta. Não. Então, aula comigo é aula comigo, né, filho? Tem gente que não lembra, logicamente, mas tudo bem, faz parte. Mas olha só, nós temos a linha do Equador, ele é a linha de latitude, e ele é um paralelo. Isso eu sei, isso eu Então ele vai ter diferença até fiz um globinho. de graus, né? Então vai graus assim de temperatura, que vai ser mais quente entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, a linha do Equador ali mais quente, o temperado entre os trópicos e os polos e a região polar frio pra caramba. Quando a gente pensa em meridiano de Greenwich, que é o que vai fazer a diferença de horário. No Brasil você tem 4 fusos horários, tá? Então o que vai ser diferente é essa linha na vertical e não na horizontal. Entendeu? Então ali você vai estar em um e o outro hemisfério norte e sul, só que o horário vai ser o mesmo, tá bom? Vai ser um horário diferente daqui pra gente, tá? Por conta da linha assim. Tá tranquilo? Lembrou isso daí?
A gente confunde, às vezes, uma coisa com a outra, não tem problema, não. Eu sei esse conteúdo, gente, porque eu estudo ele, explico ele o tempo inteiro, sabe? Só no Imaculado eu tenho 5 anos dando aula. Então, a gente repete o mesmo conteúdo, a gente acaba gravando no cérebro e ficando fixo. Agora, quando eu estava na idade de vocês, na escola, quando chegava depois das séries, eu não lembrava de nada. Parecia que tinha acontecido um apagão no meu cérebro, eu não lembrava de nada, né? Só que aí, quando você está estudando só uma matéria e dando aula sobre aquela mesma matéria, você acaba lembrando assim rapidão, né? É diferente. Quando vocês formarem numa faculdade, que vocês gostem muito, vocês vão lembrar das coisas que você estudou se você continuar praticando. Se você não praticar, você não vai lembrar, certo? O cérebro, ele tem a questão de ficar selecionando o que a gente utiliza sempre e descartando o que a gente não utiliza, né? Da mesma forma que eu, formada em geografia, não lembrava nada de matemática. Quando eu fui estudar para o concurso, que eu falei para vocês ontem, né? Eu tive que estudar matemática. Eu estudei química, física, matemática, história, geografia, tudo, né? Então, é uma mistureba aí toda que eu tive que reaprender muitas coisas, da básica mesmo, para poder fazer o concurso. E é bom que a gente vai melhorando, se aprimorando. Então, 395. Tá na 395 mesmo, né? Sim. Então, pinte o mapa do Brasil, seguindo as orientações abaixo, depois responda as questões. Olha só, o meu mapa ele veio em branco, ele não tá pintado. Eu acho isso muito pai. A editora, eu espero que da próxima vez vocês tenham pintado o mapa para mim. Mas tudo bem. Então, vocês vão pintar aí, ó, de vermelho, o estado que faz fronteira com Guiana Francesa. Então, você vai achar lá a Guiana Francesa. Olha lá. Amapá lá, ó. Lá em cima, assim, ó. E vai pegar e vai pintar de vermelho. Aí depois pinte de verde os estados que fazem fronteira com a Guiana. Então, nós temos aí 2 estados, que é Pará e Roraima. Tá? Pará e Roraima. Vocês vão pegar e vão pintar esses 2 aí de verde. Pinte de roxo o estado que faz fronteira com a Colômbia. Então, Amazonas. Então, Amazonas vai ser de roxo. De laranja, os estados que fazem fronteira com a Bolívia. Então, com a Bolívia, nós temos o Acre, temos a Rondônia, temos Mato Grosso do Sul. Tá? Então, Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul. Todos esses aí tem que pintar. De laranja. Pinte de marrom os estados que fazem fronteira com a Argentina. Então, com a Argentina, nós temos aí, ó. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 3. Tinha esquecido. Exatamente. Então, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul fazem fronteira com a Argentina. Pinte de amarelo os demais estados brasileiros e também o Distrito Federal. Então, os outros estados brasileiros, eles não fazem fronteira com outros países da América do Sul, certo? Infelizmente. Não sei se é bem, infelizmente. Tem suas partes positivas e negativas. Está mais longe da gente ir para fora do Brasil. Os prós e os contras. Tem. Só que a gente não recebe tanto turista de fora. É mais difícil de ir para lá. E... sei lá. E os contras que eles são... Os contras quais são? Os contras, a gente... assim, a parte boa, você fala, ou a parte ruim? A parte boa. E a ruim? Pois então. Depende do ponto de vista. Continuemos. A gente não tem disputas territoriais com outros países, de gangues entre um e o outro, como acontece, por exemplo, em várias partes aí na região da Amazônia, Mato Grosso com a Bolívia ali, tem muitas gangues e coisas que acontecem, tipo, de um matar o outro constantemente, de serem regiões bem perigosas. Tá? Então, eu tirei seu som, Gabriel. Você tá fazendo muito barulho. Letra A. Vai estar lavando aqui em casa. Tá certo. Quantos estados brasileiros fazem fronteira... Eu tenho que ajudar ele. Depois. Quantos estados brasileiros fazem fronteira com países da América do Sul?
Vocês contaram? 11? 11, exatamente 11. Se vocês quiserem Acertei colocar os tudo. nomes aí, ó, pode colocar, ó. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, fazem fronteira com a América do Sul. Ué, mas tá errado. Não, foi mal. Pinte de amarelo os demais países, os demais estados brasileiros, né, na verdade, que não fazem fronteira. Aí tem aqui embaixo no livro falando a resposta. Eu tava lendo ele como se sendo parte dessa daqui, mas não é. Essa daqui faz parte dessa de cima. Por isso que deu ruim, tá, gente? Mas aqui é só 11, tá? Vocês vão colocar 11 estados. Errar é normal. Não, confundiu aqui por conta do asterisco. B de bolinha. O estado onde você mora faz fronteira com algum país? Com quais países? Não. Não, com nenhum país. Pronto. Então, nós, no caso, não fazemos... Queria que fosse... Gente, olha só. Goiás não faz fronteira com nenhum outro país fora do Brasil aí, certo? Então, aqui ele está pedindo para a gente, já que a gente não tem fronteira com outros países, nós vamos escrever as fronteiras do estado de Goiás, quais os estados que estão em volta aí do estado de Goiás. Então, nós vamos colocar, por exemplo, Tocantins, Bahia, Minas Gerais, São Paulo não faz fronteira. Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas, tá falando? Ceará. Ô, Gabriel, presta atenção. Calma aí. É só Goiás. Quais são os estados que fazem fronteira com o estado de Goiás? Ele foi embora. Então, olha só, presta atenção. Vocês vão colocar aí, ó, Tocantins, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Tá? São Paulo não faz fronteira com Goiás. Para poder ir para São Paulo, você tem que passar por um pedacinho ali de Minas Gerais. Certo? Então, nós temos aí Tocantins, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Esses são os estados fronteiriços aí do nosso estado de Goiás. Escrevam aí. O Brasil não faz fronteira com outro país, mas faz fronteiras com outros estados brasileiros. Como? E cita todos esses. É para colocar a resposta dessa forma. Todo mundo entendeu, né, gente? Quer que repete novamente? O Brasil não faz fronteira com outros países, mas faz fronteiras com outros estados brasileiros. Tocantins, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Gabriel, quer que repete para você aí como que vai ficar a resposta? Não? Ou quer que repete? Tá. Então, você vai colocar Goiás não faz fronteira com outros países, mas faz fronteira com outros estados brasileiros, como Tocantins, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Essa é a resposta. Tem que colocar dessa forma, tá? No livro ele está pedindo depois na resposta lá, se não faz fronteira com outro país, colocar quais as fronteiras do nosso próprio país aqui, os estados. Goiás está bem no meio, vocês repararam isso? Vocês sabiam que Anápolis é em torno de 75 mil quilômetros? Você consegue ir norte ou para o sul? Ela está bem no meiozinho, ela é o meiozinho do Brasil. Nós estamos bem no meio, então a gente consegue ir para vários outros lugares. Inclusive, o que tem de estimativa futuramente é de, em vez de ser um polo industrial São Paulo, que tem a redistribuição de todos os equipamentos e redes de lojas e tudo mais, ser Anápolis. Porque eles trazem a mercadoria para Anápolis. Acredito que futuramente possa chegar a ser assim, no sentido de ser muito mais fácil, por exemplo, você tem que levar uma mercadoria para, sei lá, para o Maranhão, ou levar uma mercadoria lá para a Amazônia. Então, você pega e tiver a centralidade aqui em Anápolis, fica mais perto do que vir de São Paulo, certo? Então, já tem algumas lojas que estão fazendo isso aqui em Anápolis.
tá? Então, aqui em Anápolis tem Magazine Luiza, tem várias outras lojas aqui que são filiais que estão aqui, que elas podem sim fazer esse redirecionamento de mercadorias para o Brasil. Não entendi o que você falou, Gabriel. Beleza. Então, 396. Número 4. Insira na tabela abaixo o valor da extensão de cada uma das vias de transporte no Brasil, de acordo com os dados da página 362. Então, vias de transporte aí, ó. Nós temos rodovias asfaltadas. A extensão é de quanto em quilômetros? 213 mil quilômetros. Quanto? 213 mil quilômetros. Exatamente. Então, vocês vão colocar aí 213 mil quilômetros. Ferrovias. 28 mil quilômetros. Exatamente, 28 mil quilômetros. Hidrovias e trechos navegáveis. 41 mil quilômetros. 41 mil quilômetros. Exatamente. E em pensar que as hidrovias e os trechos navegáveis nós temos aí bastante, mas ela não é utilizada tanto quanto as ferrovias, por exemplo. As ferrovias você tem muito mais tráfego de mercadorias do que as hidrovias em si, certo? No espaço a seguir, desenhe uma via de transporte muito utilizada no município onde você mora. Para finalizar, crie uma legenda descrevendo o seu desenho. Vocês vão desenhar aí qual é o principal meio de transporte utilizado onde a gente mora. Rodovias. Então, as rodovias asfaltadas, principalmente, né? Então, Anápolis, conhecida como o trevo do Brasil, nós temos principalmente as rodovias. Também tem ferrovia que chega aqui. Tem ferrovia Norte-Sul e a Sul-Atlântica, é algo do tipo, que antigamente chamava Ferrovia Goiás, tá? Essa ferrovia vem de São Paulo para cá. Então, são duas ferrovias principais aí que se encontram em Anápolis e você tem a troca de mercadorias entre elas, certo? A grande questão ela não é utilizada tanto quanto as vias rodoviárias, ok? A principal são vias rodoviárias. Então, vocês vão colocar aí, façam um caminhão com estradinha para poder identificar nossas rodovias. Maior número de elementos na via de transporte escolhida. Então, coloca árvorezinha, coloca casinha, coloca tudo quanto é coisa que vocês puderem, um monte de carro em engarrafamento e sinaleiro. Desenha aí o máximo de coisas que vocês puderem, tá? E coloquem na legenda o que vocês colocaram aí na imagem. Isso vai fazer diferença, por exemplo, esse livro ele não é só aqui de Goiás, ele está no Brasil todo. Por exemplo, lá na Amazônia, eles não vão usar as ferrovias, hidrovias, as ferrovias e as rodovias. Eles vão utilizar mais as hidrovias, tá? Gabriel, para de girar, por favor, você está me deixando tonta. 397. 6. Alguém quer mostrar o desenho que vocês fizeram? O desenho que vocês fizeram? Vocês fizeram o desenho? Sim? Tá, Gente, olha só. Tá, a Brenda não tem como mostrar, mas olha só. Não tem ninguém que vai querer ficar vendo essas aulas de vocês, a não ser vocês, da sala de vocês. Então, não tem perigo de uma pessoa de fora estar aqui observando e vendo, entendeu? Não precisa ter medo, não. Vocês não querem mostrar mesmo, não? Então tá bom, vamos passar adiante. Senão a gente não termina esse trem hoje. Falta 10 minutos. Deixa pra lá. Pode falar, Gabriel. Deixa pra lá. Ah, deixa pra lá. 6. Cite 2 elementos da interdependência entre o espaço rural e o urbano. E aí?
Ninguém, gente? Ninguém fez essa resposta aí? É o que a gente mais discutiu. A gente ficou mais de mês mexendo só com isso. Interdependência entre o espaço rural e urbano. Cite exemplos. 2 exemplos. O que a cidade depende do campo? Tá. Alimento. De alimento, o que mais? Matéria-prima. Matéria-prima. Isso. Então, o que mais que a gente pode citar como exemplo? Por exemplo, do algodão como matéria-prima. E aí você retira precisa do algodão para poder ser produzida a roupa, e essa roupa vai ser produzida onde? Muitas vezes é na cidade, tá? Os fios, os tecidos, as roupas. E aí essas pessoas que estão na cidade vão comprar esses alimentos ou esse produto industrializado, né? Já os moradores do campo, eles precisam dos serviços prestados nas cidades, como dos bancos, hospitais, muitos profissionais, por exemplo, se lá na roça tem energia elétrica, você vai precisar de alguém lá da cidade para poder levar essa energia elétrica ou resolver o problema e assim por diante. Gabriel, presta atenção no conteúdo e para de brincar, por favor. Bancos, hospitais, a gente falou, veterinários, agrônomos, que também são da cidade, né? E eles são formados na cidade, geralmente. Então, são são levados para essas áreas aí urbanas para a cidade, para a área rural. Deu para entender a diferença, o que é para colocar em um e outro? É para citar exemplo, não é só simplesmente falar matéria-prima e alimentos, mas quais alimentos, por exemplo? Quais matérias-primas, por exemplo? A questão da madeira é produzida na cidade, as casas e assim por diante, né? E é utilizado aí, tá bom? E aí, quando a gente pensa nas fazendas, é preciso dos serviços prestados nas cidades. Vocês podem colocar as escolas, hospitais, bancos, veterinários, agrônomos, tudo isso. Tá tranquilo, gente, essa resposta, não tá? Pode passar adiante? Sim. Sim? 7. Observe aí. Pode falar, Brenda. Tem alguma coisa? Não? Tá. Você tira e fala correndo, não dá para entender direito. Liga o microfone e fala correndo. 7. Observe a imagem e assinale as alternativas corretas sobre ela. Então, o uso de colheitadeiras é um exemplo da modernização do espaço rural brasileiro. Isso está verdadeiro ou falso? Está verdadeiro, né? Então, vocês vão marcar um xizinho nessa. A prática da agropecuária moderna tomou espaço no Brasil somente a partir da década de 1990. Isso é verdadeiro ou falso? Foi na década de 90 que nós temos aí... Verdadeiro? Falso. É falso. Isso não foi nesse período aí, né? Década de 70, por aí, que você começa a questão da industrialização, mais ou menos. Tá? 60, 70, nesse período, na verdade, que é quando você começa essa migração maior do campo para a cidade. Tá? As máquinas colheitadeiras eliminaram os postos de trabalho de muitas pessoas no campo. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, as duas que vocês vão marcar é a primeira e a última. A do meio aí, a segunda, não vai marcar. Se vocês marcaram, apaguem ela. Tá certo? Questão 8. Pesquise na internet ou em jornais uma manchete que destaque um problema ambiental no campo. Depois, escreva no espaço abaixo a manchete pesquisada e apresente aos colegas. Verifique se esse problema ocorre no campo do município onde vivem. E comente como pode ser solucionado. E aí? Quais problemas que ocorrem no campo aí? Próximo da nossa cidade. Vocês pesquisaram, gente? Então, Ana Júlia, fala o seu, por favor. Poluição de rios, lagos, mares
Certo, poluição dos rios, mares, oceanos. Só tem uma coisa, os mares e oceanos devem ser tirados aí, que a gente não tem mar e oceano aqui perto, tá bom? Mas os rios, lagos, lagos também a gente não tem muito. Então, os rios, principalmente, nós temos sim poluição, muita poluição. Só que aí é que tá. Essa poluição, vem do campo. Qual poluição que vem do campo que nós poderíamos colocar? É bom informar aí. Agrotóxicos? Os agrotóxicos. Os agrotóxicos são os principais poluidores aí da nossa região. Nós temos principalmente Goianápolis, que utiliza muito agrotóxico para produção de tomate. É um dos meios, tá? Vários outros também. Não estou falando que só tomate tem agrotóxico, tá, gente? Nem só Goianápolis que tem isso. São todas as cidades brasileiras. Utilizamos muitos agrotóxicos e são todas as verduras, vegetais, legumes têm agrotóxicos, como a gente já viu, não só o tomate, tá? Que mais que tem de problemas ambientais no campo? Lucas Torres, quer falar? Não? Ninguém mais, gente? Daniel, quer falar? Vocês fizeram a pesquisa ou não? Então fala. Área não urbanizada. Tá, ele tá falando de Poluição de ar. problemas ambientais do campo. Aqui em Anápolis existem áreas no campo que ela não é urbanizada, tá? Campo é área que não tem cidade, mas faz parte do município de Anápolis. E ela... Apareceu um aviso aqui que a internet está ruim aqui em casa, gente. Mas é uma área que está no campo, tá? Só que essa área do campo, ela tem problemas ambientais. Quais problemas ambientais? Um citado pela Ana Júlia é o quê? Questão de poluição dos rios, e a gente acrescentou a questão principalmente de agrotóxicos. Mas nós temos outras poluições, outros meios de contaminação, erosão, gente. Cadê a erosão? Tem que colocar a respeito. Tem erosão, tem áreas aqui em Anápolis que tem erosões gigantescas, áreas no campo, geradas por conta do quê? Da compactação do solo pelo pisoteio do gado, diminuição das nascentes por conta de compactação do solo por conta do gado. Outras coisas aí para colocar. Assoreamento, tá? Desmatamento da Amazônia. Gente, nós estamos falando do nosso município. Deixa eu ver. Não. Do município onde vivem. Então, é do município que a gente vive. Então, problemas ambientais no campo do município que a gente vive. Então, o problema ambiental da Amazônia não é a gente não estar na Amazônia. Afeta a gente? Afeta, com certeza. Vai diminuir a quantidade de chuva para a gente. Mas ele não é um problema nosso aqui. Será que ele saiu por conta disso? Espero que não. Porque não tem problema. Tipo, é só porque às vezes a gente está lendo a questão e a gente não vê algumas palavras principais, né, do texto para poder responder. Então, precisa ler e grifar as principais palavras aí para poder responder corretamente, tá? Para a gente entender, né? Então, é em volta da nossa cidade mesmo.